é muito bacana assim, que você vê o fruto do teu trabalho e do esforço dos alunos, né? O resultado disso, da dedicação deles. Porque dá trabalho pra caramba você se comprometer com um projeto ali que tem 9, 10 meses, toda semana você ir lá, além daquela aula ali, você despender um tempo para aprender uma coisa nova, uma atividade nova. É desafiador. Eu venho todas as terças para ensaiar e eu moro e trabalho em Petrópolis. E aí eu fiquei esse tempo afastada, de 2012 até agora, mas esse ano eu resolvi voltar. Eu falei com as meninas e elas toparam e a gente está num novo instrumento. Antes eu tocava surdo, agora eu estou no repique, aprendendo de novo. Então o trabalho em música é isso que vocês viram hoje. Ensaiar, 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 cobrar um pouquinho da galera, a galera assistir os vídeos, dar uma estudada em casa, tirar as dúvidas aqui, para chegar na hora e ser uma grande curtição. É nisso que a gente acredita. Se você curtir sem ter trabalhado antes, de repente você vai curtir, mas quem está ouvindo não vai curtir muito, vai sair mais ou menos, né? A grande curtição é quando você está tocando bem e aí você pode realmente se divertir. Cara, assim, foi bom porque, assim, né, sendo iniciado na música, a disciplina, né, você ter o ensaio, ter aquele compromisso com responsabilidade, foi muito bacana, porque até então a gente pensa que é uma fanfarra, né, uma brincadeira, e muito pelo contrário, né, uma brincadeira com responsabilidade, até pelo instrumento que eu toco, né, toco surdo de primeira, né, responsabilidade da bateria, até pelo meu tamanho, né, não muito grande, né, eu já gostava do surdo porque é o coração da bateria, aquela marcação. Passei por alguns instrumentos, pelo repique, pela caixa, mas o que me seduziu mais foi o surdo mesmo. A gente, na primeira aula, com a turma de iniciante, a gente experimenta a cada aula do mês um instrumento. Aí você vê com qual que você se identifica mais. Né? Então, eu fui para o tamborim, passei pelo tamborim, pelo surdo, pelo repique. Então, você vai vendo qual que se encaixa até fisicamente mesmo, né? Que você se sente confortável. E aí você passa a treinar naquele instrumento. Você tem a ajuda dos instrutores, né? Que dizem, não, é melhor para você assim, assado. E eu acabei ficando com chocalho mesmo. Na verdade, eu sou baterista, né? Então, naturalmente, eu acho que os bateristas, como a caixa é um instrumento da bateria, apesar de serem completamente diferentes, naturalmente eu acabei vindo, eu nem sabia muito bem naquela época, quando a gente começou, o que era a função da caixa, né? Mas eu acabei vindo e sendo atraído pelo instrumento bateria, por isso que eu comecei a tocar caixa, na verdade. Quem toca bateria normalmente toca caixa, né? Ou gosta mais de tocar caixa, porque você toca com as duas mãos. Mas a caixa tem, obviamente, o seu papel fundamental, né? E acredito também que tem uma grande procura, né? Toco caixa, toco alguns instrumentos de surdo, de terceira, surdo de segunda, surdo de primeira. E gosto muito daquilo que eu faço. Porque cada instrumento te oferece uma visão diferente da música, da batucada, dentro do contexto, né? Cada um tem uma função diferente do outro, uns têm mais funções, outros menos, mas cada um ele te leva para um lugar, trabalhando na direção ali do rio, né? Todo mundo indo para o mesmo lugar, mas visões diferentes. Então é importante a pessoa passar, porque às vezes é isso, ela está com uma ideia ali e descobre que não é nada daquilo. Não, nada a ver esse instrumento que eu sonhava, esse outro aqui é muito mais legal e tal. Eu, por mim, tocaria todos, assim, eu adoro todos os instrumentos. Eu amei tocar surdo de terceira, era muito bom. Assim, para mim ainda é o melhor, é o que eu gosto mais. Mas o repique foi uma forma que a gente escolheu de todas as meninas que estão voltando poderem fazer o mesmo instrumento, porque uma outra era do tamborim, tinha outra de chocalho. Então decidimos por um que ninguém ainda conhecia, para todo mundo aprender junto. É um empoderamento, né? Assim, é uma conexão mesmo. Eu não sei. Olha, eu convido vários amigos, homens, mas eu acho que, não sei, é um apelo que a mulher ela vai mais,
ela enfrenta, ela mete a cara, entendeu? Porque você sai do zero, né? Aí a gente começa errando, vai aprendendo, mas a mulher, aí ela tende a permanecer mais, a mulher, ela tem essa característica, entendeu? E talvez ela tenha algo mais porque o homem é mais objetivo, de repente ele tem compromissos que não conseguem conciliar, mas a mulher ela encaixa, ela faz isso acontecer, entendeu? Então o chocalho, por exemplo, tem horas que é só mulher mesmo, a gente vê muito, muito mesmo. E não tem instrumento certo, assim, as mulheres tocam todos, tocam surdo, tocam caixa, repique, as mulheres tocam todos os instrumentos e é assim, muito bom. Pô, o monobloco representa muita coisa na minha vida, ele me fez ter disciplina, né? Apesar da minha profissão, por ser engenheiro, mas e trabalhar com engenharia, aquela disciplina de prestar o tempo todo atenção, porque você sabe que se um surdo errar, ele compromete todo o conjunto, né? O surdo não toca sozinho, né? Então, quando ele erra, ele compromete toda a bateria. Isso, eu acho que o monobloco hoje, na minha vida, fez ter disciplina. Para aprender uma coisa completamente diferente, dá um trabalho danado e muita gente nem começa por causa disso, porque acha que não sei o quê, né? Tem o desejo, né, de tocar, fazer um som tal, mas quando vê aqui dentro que a coisa é muito mais refinada assim, nesse aspecto, às vezes a maioria continua, porque o desejo de participar do monobloco é grande. Mas eu sinto que as pessoas ficam um pouco surpresas com o tamanho de energia que você tem que despender para estar lá na rua, né, tocando com a gente, fazendo parte da história mesmo, né, do monobloco e do carnaval de rua. Quanto mais você, como é que eu vou dizer, quanto mais a gente recebe a vibração dos outros instrumentos na bateria, mais você toca, você coloca toda a sua energia naquele instrumento. Então, às vezes, você tem que estar até mais consciente para não carregar demais, né, naquela pegada ali que a gente faz, entendeu? Mas não é tão simples mesmo, não. O chocalho tem lá seu poder, a gente fica na linha de frente, praticamente, né, da bateria, e tem muita coisa para fazer com o chocalho. No monobloco, né, não diferente de alguns blocos, você tem prova, você tem avaliação, né, então isso te exige estudar, né, correr atrás e também com a metodologia do passo facilita, né, o aprendizado. Na verdade, o Lucas Ciavata, no projeto que eu tinha na ProArte, o Lucas estava fazendo aula ali comigo. Ele era um contemporâneo meu e ele chegou para mim e falou: Celso, pô, tô criando um negócio aqui. E ele me mostrou o passo. Eu fui, na verdade, o primeiro professor, além do Lucas, a utilizar o passo lá na ProArte. E aí depois a gente também adotou nas oficinas do monobloco, o passo também foi utilizado por várias oficinas. Nós fomos os buchas. A gente tem uma amizade muito antiga com o Lucas, né, o Celso principalmente, e o Lucas na época estava lançando basicamente o método do passo, né? E a gente entendeu que o método do passo, para você ministrar uma aula e fazer com que você transforme a música num entendimento de grupo, é uma ferramenta sensacional. Então o passo, ele é muito legal para você trabalhar com um grupo, principalmente um grupo heterogêneo que você não sabe o background, né? Olha, se não fosse a metodologia do passo, eu acho que seria impossível, entendeu? Porque ele é quem faz a medida certa da conexão de todos os instrumentos, porque a gente tem que começar no ponto certo, todo mundo junto, e parar todo mundo junto, porque senão um vai, né, o outro fica. Então é pelo passo mesmo, eu me guio muito pelo passo, e é o que dá firmeza para a gente, segurança, entendeu? E faz a unidade da bateria. O passo é muito intuitivo, muito simples de entender, e quando a gente abriu a oficina, o Lucas estava no processo de desenvolvimento desse método. Tinha acabado de fazer isso. O Celso já tinha experimentado isso lá no ensino, e como ele desenhou isso para criança, inicialmente,
você tem que fazer uma coisa muito, digamos, muito pouco subjetiva e muito direta, muito concreta, né? Essa questão matemática tem que ser concreto. Você faz uma coisa muito subjetiva, fica perdido, e a música é muito concreta. Ritmo é uma coisa muito concreta, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, é número, é uma grade. Então, quanto mais concreto você for, mais claro fica para quem nunca viu, né? Então, eu acho que o Lucas foi muito feliz assim, nessa abordagem dele, e a gente deu sorte de estar ali no lugar, né? O Lucas, nosso parceiro, já participou da oficina, já deu aulas aqui para a galera também, de um refinamento ali do que a gente faz, enfim. A gente também utiliza o passo, mas a gente também utiliza o método tradicional, enfim, tem várias formas de você ensinar música, né? Agora, o passo para trabalhar em grupo foi a ferramenta mais interessante e mais bacana que eu vi assim, até hoje, todas que eu sou autodidata. Então, eu estudei por conta própria, fui desenvolvendo as coisas e conhecendo as coisas, claro, perguntando para um, para outro, mas o autodidata ele cria um certo caminho dele, né? Não tem um pensamento acadêmico. E o passo, nesse aspecto, é muito inteligente, assim, de todos os métodos que eu pude estudar, assim. A gente procura ver mais alguma coisa fora daqui do treino, se ele pede para a gente. Ele manda vídeos, né, a letra, alguns elementos, mas a gente tende a ficar naquele instrumento, entendeu? Avaliação é muito importante porque aquilo, às vezes você, né, vem do trabalho estressado, vem para a batucada, você cria aquele compromisso, né, de vir, ter que aprender, ter que estudar, tem que ouvir, e para poder bonito, né, no desfile ou nas festas aí, né? Na verdade, a gente até esse ano não vai fazer avaliação e tal, mas a gente cobra um pouquinho dos alunos no sentido deles, música, na verdade, o grande trabalho em música é você estudar e você ensaiar. Se você fez isso, chega na hora de tocar, fica divertido. Os passos são muito claros, muito nítidos, mas tem um momento ali de transição que você precisa realmente ter certos princípios, né, muito resolvidos na cabeça do aluno, para ele poder dar esse segundo passo, né, aquele platô ali do conhecimento, para ele atingir um outro, ele precisa realmente estar muito certo daqueles conceitos todos para poder almejar, né, ali essa evolução, né, entender que ele está evoluindo, que agora eu estou num outro nível aqui, agora eu posso, isso aqui está resolvido, agora eu posso transitar aqui nesse outro. Porque você tem que fazer um esforço para vir, você tem que fazer um esforço para aprender, mas depois que você faz isso e você consegue se superar em muitas coisas, né? Porque todo treino é uma superação. Nossa, você fica alimentado por muito tempo, entendeu? Então, acho que todo mundo tinha que experimentar mesmo, sabe?